Estamos aqui para entrevistar Eduardo Neves, médico, graduado pela Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, especializado em psiquiatria e que tem mestrado em teatro e educação. É autor teatral, é autor do livro Teatro de Minuto, o cotidiano em cenas curtas. Então, eu gostaria que Eduardo falasse aqui sobre a sua formação como médico e como mestre em teatro e educação e autor do teatro. Muito bem. Eu me formei, logo que me formei em medicina e especializei em psiquiatria, eu já tinha interesse no teatro. Meu interesse pelo teatro é antigo. Mas logo que me formei em psiquiatria, fui trabalhar em enfermaria do Engenho Dentro, na formação, com o professor Washington Well, e mais tarde na enfermaria do Hospital Pedro Ernesto, onde eu utilizei bastante os jogos teatrais no tratamento com os pacientes. Mas me apareceu uma oportunidade de trabalhar numa instituição que tratava de jovens e adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, em uso abusivo de drogas e do comércio de drogas. E eu comecei ali a verificar que o tratamento tradicional, os métodos tradicionais, davam pouco resultado com adolescentes. Além do é natural do adolescente ser muito inquieto e as características da psicopatologia, da psicologia adolescente são muito diferentes. Eu comecei a utilizar as técnicas de jogos teatrais. E comecei a fazer o mestrado na Unirio, em Teatro e Educação, no ano 2000. E me utilizei em dois grupos. Tinha um grupo de adolescentes numa escola, com família organizada, frequentando a escola, com uma vida bem organizada, e que não se utilizavam, não tinham experiência no comércio de drogas. Tinham experiência no uso circunstancial de drogas, principalmente drogas leves. E num outro grupo, numa instituição, com jovens pré-adolescentes e adolescentes, no uso de drogas e no comércio varejista de drogas. Aí eu fiz essa comparação e escrevi minha dissertação da versão sobre o tratamento com adolescentes, a travessia, os jogos teatrais na travessia adolescente. Foi defendido ainda no ano 2005. E como é que foi a sua sensação como médico ter uma formação em teatro? Teve alguém que estimulou você, entre os outros trabalhadores do teatro, né? Diretores, atores, atrizes? Algum colega, para estimular você a fazer um mestrado? Eu já vinha escrevendo, não regularmente, mas escrevendo situacionalmente para teatro, fazendo teatro curto, antes de encenar uma peça no Teatro Glória, que foi feito em 1954, no drama de Alzheimer. Eu conheci Angelina Martoni, que é professora de arte cênica, também formada da Unirio, diretora de teatro, e fizemos uma parceria muito produtiva com um grupo de enfermarias, de idosos, adolescentes, e ela me possibilitou avançar no estudo do teatro, me impulsionar a aprofundar o conhecimento do teatro. Não só com uma bibliografia rica, que a Angelina possibilitou, com a própria, antes de eu entrar na Unirio,
as técnicas do teatro, né? Da representação, da direção e da mise-en-scène, da ensinação. Eu aprendi com a Angelina. Aprendi os primeiros passos, né? E tomando cada vez mais gosto pelo teatro, até a encenação do Feliz 1954, o drama de Alzheimer, no Teatro Glória, em 1996. Mais adiante nós vamos falar sobre esse outro livro, essa peça de teatro, que agora vai virar um livro. Nós vamos falar mais adiante sobre ela. Agora, eu gostaria que você falasse nesse momento sobre o livro atual, Teatro Diminuto, o cotidiano em cenas curtas. Qual é o tema do livro? Por que você escolheu esse título? O tema do livro é Lespe, cenas curtas. São pequenas, são cenas com um final dramatúrgico. Aproveitando da minha experiência no teatro, eu escrevo pequenas crônicas, sempre com final dramaturgico, né? Sempre utilizando a dramaturgia. O meu interesse pelo teatro diminuto, o nome inicialmente não era esse, vem lá de trás, ainda na minha adolescência, onde eu lia uma revista chamada O Cruzeiro, o Milo Fernandes, uma coluna, que ele chamava Teatro Político. Era uma dramaturgia ultra curta, também com esse espírito. E eu comecei a chamar de teatro, não teatro diminuto, mas teatro relâmpago, e um amigo, César Ferreira, um amigo que é professor de português e literatura de Osasco, falou: por que você não dá esse título? Eu já vinha escrevendo regularmente no Facebook, eu utilizava o Facebook semanalmente, há cerca de 4 anos eu venho escrevendo, usando o Facebook para escrever na página, escrever o Teatro Diminuto, mas o César sugeriu, em vez de teatro relâmpago, você não faz um teatro diminuto. Eu falei, diminuto, diminuto, virou teatro diminuto. Foi assim que surgiu o teatro diminuto. Mas, inicialmente, inspirado no teatro político do Milo Fernandes e também numa velha prática, não, mas eu sempre li muito história em quadrinho e teatro, e nós temos na história em quadrinho coisas muito interessantes, como o Angeli, com vários personagens, o cartunista Angeli, ele é muito interessante com essas. Ele tem cenas curtas hilárias. Então, eu agradeço ao Angeli também, que lendo o Angeli, lendo o Chiclete com Banana, também foi uma certa influência do Angeli, principalmente no Chiclete com Banana. Então, quer dizer, o livro Teatro Diminuto é a culminância, ou pelo menos é um ponto alto de um trabalho que você já vem desenvolvendo há alguns anos, usando o Facebook para divulgar os seus textos teatrais. Há cerca de 4 anos eu venho escrevendo. Eu tenho cerca de 4 anos eu mantenho uma página no Facebook, e eu uso o Facebook para escrever minhas coisas. Você poderia comentar uma dessas cenas curtas? Escolher uma dessas cenas curtas? As cenas curtas eu posso retirar de uma notícia de jornal, eu posso retirar de uma alegoria, eu posso contestar uma história tradicional. Então, a primeira cena curta do livro vem de uma notícia de jornal. Em São Paulo, na Vila Mariana, uma mulher é apreendida, é presa, furtando um supermercado, miolos, refrigerantes e tal. Mãe de 4 filhos, e ela é levada presa e o
ler aquela notícia de jornal, é negada a ela o habeas corpus, ela é mantida em prisão preventiva, e eu me inspirei para escrever o julgamento, a audiência dela. Então, nessa audiência, o defensor público, ela tem um defensor público, e no final o defensor solicita que ela seja dada o habeas corpus, já que ela é uma mulher, mãe de 4 filhos, pobre, e no final a juíza nega o habeas corpus, dizendo que ela é reincidente e mantém a prisão preventiva. Entendeu? Então, eu faço uma dramaturgia dessa notícia de jornal. Certo. Então, é a primeira história, né? Justiça no Brasil. E fábulas também. Eu posso utilizar uma fábula, por exemplo, uma fábula de La Fontaine, a cigarra e a formiga. A cigarra e a formiga de La Fontaine. E eu tenho a liberdade de reescrever, de recontextualizar essa fábula. Porque há séculos, né? Essa fábula vem contada contestando a formiga como antagonizando o trabalho material e o trabalho da arte. A arte, não a arte como trabalho. Então, nessa fábula, eu reescrevo, dizendo que as duas podem se associar e enfrentar as dificuldades da floresta. Mas não precisa contar o final. Não. Porque o final é sempre surpreendente. Isso, então. Mas eu reescrevo a fábula, posso pegar uma fábula. E você reescreve também a história de Adão e Eva. Adão e Eva. Então, nesse livro você reescreve 2 vezes. 2 vezes. Então, no Gênesis, Adão e Eva, o fruto proibido. Fruto proibido. E eu conto a minha maneira a história de Adão e Eva. Em que eu coloco Adão, os personagens, Adão, Eva, a serpente não aparece nas cenas curtas como aparece no Gênesis. A serpente é um personagem, vamos dizer, humanizado entre parênteses. Né? Uhum. Então, o Adão aparece já com a pretensão de se utilizar da propriedade privada. E eu vou em cima disso. Quer dizer, a dramaturgia, ela se utiliza, é sempre uma técnica, uma ciência com viés ideológico. Quer dizer, você pode ter autores como Ibsen, que faz no drama da intimidade e leva isso ao extremo, contando histórias fantásticas, ou você pode ter como Brecht, que se utiliza do teatro épico, fazendo um relato e um distanciamento crítico dos personagens. Certo. Então, em Adão e Eva, eu me utilizo um pouco, não é pretensão, mas um pouco do conhecimento brechtiano, do distanciamento brechtiano, entendeu? E da alegoria também, dando à serpente um papel que no Gênesis ela não tem. Então, quer dizer, nas suas obras teatrais, você ultrapassa muito o uso terapêutico do teatro. Quer dizer, no caso, é o teatro pura e simplesmente sem estar limitado pelo uso terapêutico. Embora, no período de 1954, o drama de Alzheimer, que foi encenado no Teatro Glória, em 1995, a peça
fala do drama de uma família cuja matriarca, ela começa a apresentar sinais e sintomas da doença de Alzheimer. Mas eu não faço um tratado da doença de Alzheimer. Eu coloco nessa peça o drama da família. Quando alguém na família, a mulher, a matriarca, começa a apresentar os sinais da doença de Alzheimer. Então, quer dizer, não é uma peça. Você utiliza um tema médico ou de saúde mental, vamos dizer assim, mas a finalidade não é didática. A finalidade é justamente o drama da família, não é apresentar a doença como se fosse uma aula de como é que é a doença de Alzheimer. Não é? Você, ao contrário, você dramatiza as pessoas da família impactadas por aquela novidade que deixa todo mundo perplexo. A vida de uma família que tem paciente com síndrome demencial de Alzheimer nunca mais será a mesma. A dinâmica da família. A dinâmica da família. É isso que eu mostro na tela. Qual é o nome da peça? Feliz 1954. Drama de Alzheimer. E vai virar livro também. E vai virar livro. Está no prelo e vai virar um livro. Então agora vamos falar dos livros. No caso do Teatro Diminuto, qual foi a editora? A editora, a Caminhos Editora. E aonde que as pessoas podem adquirir esse livro? Você pode adquirir pelo e-mail da editora. Qual é o e-mail da editora? Me dá você dizer. Pode dizer. Pode utilizar o e-mail da editora ou entrar em contato. Na minha página do Facebook, você poderá também se utilizar do contato através do Facebook. E eu respondo as pessoas e mando um livro, né? Com várias editoras fazendo. Qual é o e-mail da editora? contato@caminhoseditora.com.br contato@caminhoseditora.com.br ou através da página do Facebook. Você encontra lá Eduardo Neto, Teatro Diminuto, e ali eu posso possibilitar. Muita gente comprou através desse canal. Certo. Então, esse é o Teatro Diminuto. E o Feliz 1954 já tem a editora? Também pela Caminhos Editora. Pela Caminhos Editora. Está no prelo. Está no prelo. E você tem um terceiro livro, uma história, um livro infantil. Como é que é esse livro? Eu tenho algumas histórias já publicadas em livros, em outros livros, né, com outros autores, mas agora eu escrevi O Segredo do Vagalume, o título do livro infantil é O Segredo do Vagalume, que sai pela Caminhos Editora. É a história de um vagalume nasce na Floresta Azul, um vagalume sem luz. E aí começa a saga de um vagalume sem luz, de uma floresta que todos os vagalumes têm luz. E como é que esse vagalume vai... Qual é o segredo do vagalume? Como é que ele vai chegar a retomar, a conquistar a possibilidade de ter luz. A possibilidade de ter luz. De voar com outros vagalumes sem luz, com outros vagalumes com luz. Então, o segredo do vagalume é a história de um vagalume que nasce sem luz. Já no final desse mês de agosto, deve estar sendo lançado na livraria Eldorado e na livraria em Botafogo, na Travessa e Eldorado. Provavelmente no mês de setembro. O trabalho de
de teatro como terapêutica continua? Ele continua sendo útil, continua sendo aplicado? Sim, eu vou fui chamado agora para reunir um grupo no IADER, não só de pessoas que estão próximos da aposentadoria, como funcionários com dificuldade de interatividade, e eu vou utilizar nessa reunião os jogos teatrais como auxiliar de teatro terapêutico, com uma interatividade em grupo. É muito interessante. Tanto em teatro se faz isso, mesmo, sabe? Como nos grupos, você pode utilizar em vários grupos. Então, agora, esse aí é um trabalho com trabalhadores de um determinado setor. Trabalhadores de uma determinada instituição. Por exemplo, pessoas que estão para se aposentar, elas atravessam. As pessoas não fazem ideia da angústia de uma pessoa que está a ponto de se aposentar. Todo mundo imagina que a pessoa está indo, na maior felicidade. E você acredita, então, que a pessoa conseguir representar e dramatizar aquela experiência pode favorecer Pode a favorecer sua saúde? pode possibilitar a compreensão e o entendimento da aposentadoria dela. E cada membro do grupo vai falar da sua experiência. E quem sabe se não se juntam, todos aposentados, não formam um grupo para se reunirem, para estabelecer contatos, para utilizar o que fizeram durante o período ativo para continuar com aquele grupo. Quem sabe? E esse vai ser meu próximo trabalho. Ok, parabéns. Então, essa foi a nossa entrevista e o nosso tema foi o Teatro Diminuto de Eduardo Neves.